Olá, Onjonjango, o podcast onde eu trago convidados que vão nos ajudar a entender muitas coisas, falar sobre muita coisa. Eu hoje vou falar com Patrícia, não é? Que é formada na área de fisioterapia e também na estética avançada. Falei bem, Patrícia? Falaste sim, falaste sim. Não, mas acrescenta de forma técnica. Ok. Eu sou a doutora Patrícia Marcos, formada em fisioterapia, especializada em estética avançada, nomeadamente em pós-operatório. Pois é, Patrícia, primeiro, não é? Eu quero saber de ti o que te levou a trabalhar nessa área de fisioterapia, estética avançada. Ok. O que me levou a trabalhar nesta área é um assunto muito pessoal. Eu, depois de ter engravidado dos meus filhos, que são gêmeos, eu alcancei um peso que eu jamais, algum dia na vida, sonhei alcançar. E isso me levou a um caminho, digamos assim, de depressão. Por algum momento na minha vida, depois de engravidar, eu fiquei deprimida, fiquei triste, fiquei melancólica, porque eu via muito dizer das pessoas que eu nunca mais ia recuperar a minha forma antiga. E é já a desmotivação que nós somos líderes, não é? Nós temos uma coisa desmoralizar os outros, que é uma coisa parece nossa dos africanos, não é? Mas está enraizado. Que é uma coisa muito nossa dos africanos, que de facto está enraizado e que tem levado muitas mulheres à lareira abaixo depois de se tornarem mães. Pois é. E então foi nessa altura que eu comecei a pensar muito e a virar muito o meu pensamento para aquilo que é estética. Ok. Primeiro é que eu, deprimida, pensava muito como é que seria a minha vida depois de ter os meus filhos. Mas quando tive meus filhos, ao invés, por exemplo, de ficar melancólica, triste e deprimida, a lamentar, eu procurei ajuda. Ao viva. E na altura já conhecia pessoas brasileiras, na altura já tinha ido lá e sabia muito bem a quem me dirigi. Okay. Me dirigi à pessoa que realmente entende do assunto e ela me acautelou, ela me acalmou, ela me disse, não, tu nesse momento vais viver o período do pós-parto, okay, mas isso tu tens como tratar-se. Depois de 3 meses, tu podes começar a fazer as drenagens linfáticas, ter uma alimentação equilibrada. Já conhecias drenagem linfática? Não conhecias ainda? Já okay, conhecia porque já tinha formação na área, mas okay, trabalhava numa outra área. Ok. Sim, mas trabalhava numa outra área. Eu trabalhei na banca porque eu também sou formada em relações internacionais. Ok, boa. E então eu já conhecia a área, já sabia que drenagem linfática de facto ajuda as pessoas a emagrecerem e fui buscar mais conhecimento. Depois de ter os meus filhos, eu mudei o meu rumo de vida. Não continuei a trabalhar naquilo que já trabalhava e comecei a trabalhar para a área estética. E imagina, Bruno, que alguém com um diploma vindo do exterior e eu podia já começar a atuar e criar um espaço meu, mas eu trabalhei primeiramente para outras pessoas. Ok. Trabalhei para outras pessoas durante 6 anos e era cobrada por pessoas que conheciam o meu serviço, que eu já devia abrir o meu espaço, eu já devia andar com pernas próprias, mas eu não obedecia à vontade dessas pessoas, porque eu vi o percurso, que é uma situação exatamente, que nos dias de hoje nós temos dificuldade, que é seguir eu vi que ainda não estava na fase, nem estava pronta para então ingressar para o mundo do empreendedorismo, ainda por cima falando de saúde. Pois é. Porque muito cedo eu fiquei a saber, estudando e lidando com pessoas que realmente entendem da matéria, que estética não é vaidade, é saúde preventiva. Olha, tá aí um termo, Patrícia, que eu por acaso sou ouvindo na tua boca sobre isso, que estética não é vaidade, mas sim saúde preventiva. E muitas pessoas hoje parece que não levam a estética tão a sério como tu falas. Não, infelizmente não. Hoje nós não levamos a estética tão a sério porque na estética está-se a praticar muito imediatismo. Uma auxiliar que te acompanha, que fica ao lado de ti e de certa forma está ali no processo a aprender e tudo mais, daqui a um ano ela já se sente o suficiente, bastante,
para também abrir o Atuar espaço como você. dela e atuar como doutora. Pois é. Então, Patrícia, agora vamos só pegar assim de forma bem específica. Tu és fisioterapeuta formada na estética avançada. O que é que uma fisioterapeuta faz? O que é que uma esteticista faz? Porque também é necessário que ali em casa as pessoas comecem a perceber, não é? Qual é a função de cada uma. Porque tu uma vez já tinhas falado comigo, a medicina tem várias áreas, não é? Mesmo a estética também tem várias. Tu és massoterapeuta, estética avançada e fisioterapeuta. Siga o canal Onjango aqui no YouTube. Então, quero que tu desmistifiques cada dessas 3 áreas que tu trabalhas, que é fisioterapia, estética e massoterapia. Ok. A massoterapia é aquela profissional que estuda anatomia e então pode ingressar para o mundo da estética praticando massoterapia consciente e humanizada. Ok. É uma massagem que vai ser feita com cabeça, tronco e membro. Ok. Digo com cabeça, tronco e membro porque ela sabe e estudou o que é o sistema linfático, ela sabe e conhece os órgãos, no geral, como os intestinos, ela sabe a prática que deve utilizar para desbloqueio dos intestinos e ela sabe também que o sistema linfático auxilia o sistema sanguíneo. Ok. Logo, se o nosso sistema linfático estiver obstruído, não teremos um bom sistema sanguíneo e comprometemos até o bombeamento do coração. Então, sabe. estética é coisa Vamos desculpar, seríssima. ela sabe. É coisa seríssima. Agora, a massagista, né? A massagista. Que é o que nós vemos a tempo integral, a todo canto da cidade de Luanda, e está a nascer muitas. E eu até parabenizo e fico feliz por estarem a nascer muitas. O que eu fico triste muitas vezes é que as tais massagistas não querem sentar para aprender. Tem déficit de fazer formação. Exatamente, temos déficit de fazer formação e agora entendemos que a formação intensiva é complementar para tu atuares numa área. A massagista é auxiliar da massoterapeuta. Ok. A massagista não pode fazer um procedimento que vai por aí além, porque ela não estudou anatomia e ela não conhece os órgãos. Essa pessoa pode te deslocar um órgão. Olha, por acaso aqui no Corpo Esbelto já apareceu pessoas com órgão deslocado por conta de uma má manobra na massagem. Exatamente. Porque afinal até a massagem pode deixar alguém deficiente. Exatamente, porque, Bruno, vejamos como é que funciona o corpo humano. O nosso corpo é inteligente. E ele você me lembrou uma coisa, o meu baby já falou isso uma vez. O nosso corpo é muito inteligente. O nosso corpo é inteligente. E quando você coloca uma substância estranha no nosso corpo, quando você faz um procedimento estranho, o nosso corpo vai reagir contrariamente ao que você pensa que ele vai fazer. Lá daí tá. O nosso corpo é inteligente. O nosso corpo é inteligente, Viva. Ele resiste a tudo que nós usamos. A forma como vivemos, por exemplo, se eu tiver 30 anos e se nesses 30 anos eu viver desregradamente, o meu corpo sabe. Porque como anatomicamente ele foi criado para funcionar de uma forma científica. Ok. E então, se o teu corpo foi feito para receber alimento de 3 em 3 horas... E você dá de 5 em 5... E esse alimento que tu dás de 3 em 3 horas é fonte de energia para o próprio organismo. Se tu ficas 5, 6, 7 horas sem se alimentar, o teu corpo sabe. E por saber, ele fica em estado de alerta. Ok. Ele reage como quando nós entendemos que vai ter um estado de sítio ou guerra. Sim, quando estamos em perigo. Exatamente. Pois. Quando nós acendemos um alerta vermelho de guerra ou em estado de sítio, o que é que nós fizemos? Preparamos a despensa. Claro. Assim faz o nosso corpo, porque o sistema linfático, ele drena por si só. Okay. Mas, quando nós temos uma vida extremamente desregrada, esse sistema bloqueia. Daí que precisa da ação da massoterapeuta, não massagista, da massoterapeuta, para drenar essa linfa e mandar esse líquido que está ali retido para o canal linfático e tu eliminares pela urina. Ok, agora, o fisioterapeuta o que faz? O fisioterapeuta é aquele
que trata casos extremos de saúde. Ok. Imaginamos que tu tens um acidente, que tu tiveste uma paralisia no físico ou mesmo cerebral, tu vais precisar da ação de um fisioterapeuta. Viva. O fisioterapeuta, eu costumo dizer que é o profissional que trata a dor. Ok. Enquanto que o massoterapeuta é o profissional que previne a dor. A dor, boa. Entendes? Patrícia, nós agora temos visto, tem agora aqui um caso muito polêmico, de uma esteticista que decidiu fazer hidrolipo, supostamente não invasiva. Há umas pessoas que diziam que hidrolipo não existe, mas eu já falei com uma pessoa que disse que existe sim. Existem 4 formas de lipo, não é? E ela fazia a hidrolipo não invasiva e por acaso nós estamos assim, está a rolar aí muitos vídeos, muitas fotos de pessoas com perfurações, com necrose, né, que é aquela quando o tecido estraga, né, as células morrem no corpo. E, no entanto, esta hidrolipo tem levado muitas pessoas para patologias com algumas deficiências. Então, o que tu fazes? A esteticista tem esta abertura para fazer uma lipo ou hidrolipo? Não. Uma esteticista não tem abertura para fazer uma hidrolipo. A esteticista ela pode até ter abertura para fazer, mas tem que ter o acompanhamento de um cirurgião. Tem que ter o acompanhamento de um cirurgião, porque a hidrolipo, primeiro para começar, existe sim, existe hidrolipo, existe sim a não invasiva e existe a invasiva. Como é que é a invasiva e a não invasiva? A não invasiva é injetável, é feita com seringas. Ok. E a invasiva é feita com cânulas, mas só que é uma mini cânula que não possui a mini câmera. Ok. Por isso é que, se for feito por uma esteticista que não conhece os órgãos necessários a ser lipado, ela pode perfurar um órgão, porque aquela cânula que ela está a usar, por ser a mini, não tem a microcâmera. Então, essa cânula que é uma espécie de um tubo, né? Exatamente. Ela tem uma câmera que quando você injeta, começa a filmar onde passa. Exatamente, mas esta cânula com a microcâmera é usada pelos cirurgiões plásticos. Ok. E na hidrolipo, por ser uma mini cirurgia, não é preciso usar a câmera. Mas precisa ser alguém que tem formação também de medicina. Precisa ser alguém que entenda do assunto para saber qual lugar ele colocar essa cânula. Meu Deus. Então é... Por isso estamos a ver esses resultados desastrosos. Exatamente. Né? Teve o caso da jovem que foi parar em coma no andar da hospitaleira, que ia fazer uma hidrolipo, que ocorreu mal. Logo então, depois veio à tona que essa pessoa não é formada, que é aquilo que tu estavas a dizer, a tua assistente, a acompanhar o procedimento, aprendeu a fazer, porque supostamente ela fazia com uma esteticista, ou também doutora que é vietnamita, que fazia essas cirurgias e a mesma depois começou a fazer. Depois de algum tempo, a mesma começou a fazer. Então, supostamente é alguém que aprendeu a ver sem fazer formação. Epá, não podemos aqui aleatoriamente testemunhar ou falar de algo que não tem vimos. Testemunhas. Eu por acaso estou por dentro, tem testemunhas que contam mesmo isso. Ok. Porque algumas foram fazer o teste antes desta senhora fazer, vinham outra pessoa fazer, de repente assustaram, a senhora já está a fazer também. E agora, tu recebeste algumas pessoas que foram mal ao teu centro de estética? Eu cheguei sim de receber 3 a 4 pacientes que saíram dessa clínica que agora está na polêmica, né? E por acaso chegaram até a mim muito mal. E eu por acaso só recebi... Eu ouvi que alguns não recebem, Patrícia. Eu também não recebo, Bruno. Eu não recebo. E tu sabes como é que eu sou muito séria quanto a esse assunto. Claro. Quando trata-se de saúde, nós temos que ser responsabilizados. Pois é. E então, pegar um trabalho que alguém já começou e depois não conseguiu dar uma resposta cognitiva. Fez mal feito, um trabalho mal feito. Sim, né? um trabalho mal feito e passar para ti é muito complicado. Mas eu recebi porque foram pedidos de pessoas próximas a essas pessoas que me conheciam muito bem e que me pediram para atender a essas pessoas. Mas eu consegui contornar a situação
e salvar essas pessoas e ainda aconselhei a nunca mais voltarem a lugares como estes. Porque nem elas mesmo conseguiam explicar de O que fato aconteceu? o que aconteceu dentro da sala. Segundo os relatos que eu recebi, a clínica não tem condições nenhuma de operar. Por exemplo, a Africology está associada, não é, à clínica Ultracardio. Você pode fazer cirurgia aí? Não. Tu não estás habilitada para fazer hidrolipo. Primeiro, nós não estamos habilitados para fazer hidrolipo invasiva. Se eu tiver que fazer hidrolipo, é a não invasiva com seringas. Ok. E a Ultracardio também não realiza cirurgias estéticas. Porque não temos o aparato todo criado e formalizado. Qual é o aparato que tem que ter? É obrigatoriamente a ter um bloco extremamente preparado. Ter bloco operatório, né? Bloco operatório. Ok. Ter UTI e profissionais adequados para a realização do ato. Não é só estudar medicina. Temos muitos bons doutores, mas nesse momento não temos nenhum doutor cirurgião a atuar na Ultracardio. Então não realizamos. Recebemos cirurgias de outros hospitais e clínicas e nós atendemos somente o pós-operatório. Ok. Ok, olha, então está aqui um assunto que é muito importante, porque nós hoje, a internet nos vende muitos sonhos, não é? E hoje estamos numa fase que parece que todos estamos pressionados a querer ter o corpo perfeito, o rosto perfeito, a barriga chapada, o glúteo harmonizado, e por conta disso as pessoas estão indo atrás de certos sonhos. Eu quero saber, tu trabalhas no mundo de estética, uma hidrolipo ronda em qual valor? Porque nessa clínica vimos no valor de 2.800.000, 3 milhões. No conhecimento que tens, essas hidrolipos, né, invasivas ou não, quais são os valores, não é, acertados para se fazer? Bom, uma hidrolipo não invasiva feita com seringa ronda aí nos valores de 300.000 kwanzas, 250. Agora, uma hidrolipo invasiva que requer mesmo bloco, ou ainda que tu apanhes cirurgia local, requer UTI e toda a assistência necessária para que quando houver alguma situação inesperada, a equipe está ali para atender, tem que ter anestesista. Então, isso vai rondar aí em torno de 4, 5 milhões. 4, e se 5 te cobrarem milhões. menos que isso, desconfie. Então, a ronda dos 2.800.000 não é um valor é certo. uma utopia. Exatamente. É mesmo de 4 a 5 milhões. Sim, e a subir. Porque ela vai exigir que se crie um aparato necessário, igualzinho que se cria quando se faz uma cirurgia. Uma lipoaspiração mesmo tradicional. Não tem diferença. A única diferença que há na hidrolipo invasiva e numa lipoaspiração tradicional é que na hidrolipo a anestesia é local. Tu ficas acordada. Ok. E na lipoaspiração tu apagas. É só isso. Essa é a única diferença. É a única diferença. A aplicação da anestesia. Sim, não tem outra. Não tem outra. É necessário ter um profissional capacitado, é necessário ter um anestesista, é necessário ter uma UTI e um bloco operatório preparado e equipado para tal. Então, nós temos nos matado, não, Patrícia? Ultimamente, claro. E depois há uma coisa que vocês lidam muito, Patrícia, com o imediatismo. As pessoas, quando vão aos centros de estética, elas querem os resultados já. Não é? Então, será que por conta disso que nós também temos ocorrido, se calhar, a clínicas clandestinas para fazer o tratamento? Exato. As pessoas querem o já. O já na estética não existe. Não existe. Não existe. Infelizmente não existe, porque quase todos os procedimentos praticados em estética requerem um processo. Para alcançar, então, o corpo ou o rosto desejado, temos mesmo ou a barriga chapada. Tens de passar por um processo, não tem hipótese. E nós, as profissionais de estética, temos que ter a amabilidade de quando não conseguimos atender um determinado percurso, um determinado assunto, transferir para os colegas que entendem da matéria, transferir para quem tem um aparato criado. Essa coisa de querer receber todo mundo, de querer transformar progresso em movimento, é muito complicado. Estamos mesmo a nos matar.
Infelizmente. E depois é saúde, né? Porque as pessoas, porque não é só sobre vaidade, é sobre vida. Exatamente. E é o único bem, é o maior bem que nós temos. E por ser o maior bem que nós temos que começar a ter a consciência de que se nós continuarmos a correr com o tempo, nós vamos todos os dias comprar morte. Aquele valor que tu vais trazer numa clínica clandestina, estás simplesmente aí comprar morte. Estás aí comprar a tua morte, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E Patrícia, por exemplo, para quem quer perder barriga e vai a um centro de estética, qual é a durabilidade? Quanto tempo se leva? Vamos supor alguém que pesa 70 quilos, não é? Tem alguma ligeira gordura, quer perder a barriga, leva mais ou menos quanto tempo? Assim, uma estimativa, não precisa ser exatamente. Leva quanto tempo? Uma estimativa de quem mais ou menos pesa 70 quilos são 3 meses. Tá aí. Não menos do que ela isso. vai ter que gastar aí uns 3 pacotes. 3 meses. 3 meses. E de forma regrada. E esses 3 meses é uma vez na semana, 2 vezes na semana, massagem associada a chás, a nutricionista, ao plano alimentar. Ao plano alimentar. É assim. Pode só nos passar aqui? Esses 3 meses, nós estamos a falar de um mês a aderires um pacote. Ok. Um pacote tu vais aderir dia sim, dia não. Vais fazer 3 sessões na semana. Ok. E vais complementar com plano alimentar. Ok. Vais complementar com exercícios físicos. Ok. E vais complementar com chás. E acima de tudo, tens que ter disciplina e beber água. É um assunto que se falou muito numa live que eu fiz. Tem de sobre beber água. É extremamente importante. É extremamente importante porque dentro da estética tudo que se pratica é massoterapia. E massoterapia é trabalho da linfa. Quando falamos drenagem linfática, estamos a falar de drenar o sistema linfático. Esse sistema é o que controla tudo quanto é água que nós ingerimos. Ele tem o controle do líquido intersticial e faz a colheita daquilo que é saudável para revitalizar as células e o que é toxina ele manda para a uretra e eliminamos pela urina. E se você não beber água, não tem esse processo? Não acontece, não tem esse processo. Se você não beber água, se você não fazer o esforço de pelo menos fazer caminhadas e não ter um plano de alimentação bem equilibrado, tu estás simplesmente a rasgar dinheiro, desculpa informar. Adorei, desculpa informar. Adorei, não é? Patrícia, tem mais alguma coisa que eu não perguntei, queres acrescentar sobre a estética no que estamos a ver hoje? Tem sim. As esteticistas, para além de tratarem, por exemplo, pós-operatório, nós também tratamos pré-operatório. Okay. E então é importante que quem quer se submeter a uma cirurgia estética procure centros de formação para se informar, marque uma consulta com quem está capacitado na área para lhe informar, porque é necessário e faz-se diversos aparelhos de exames antes de te submeter. Antes de uma cirurgia não é apenas tirar sangue. Gotas pés. E uma gota pés se tem HIV ou tem gravidez. É além disso. É além disso. Faz-se uma aparelhagem de exames. E se logo tu vais para um lugar fazer uma cirurgia estética e esse lugar não tem pelo menos um laboratório, fuja daí. Fuja que nem o diabo foge à cruz. Fuja. Corra mesmo. Fuja, vais morrer. Pois é. Se não morrer, vai te deixar graves sequelas. Então, é importante buscarmos informação, é importante buscarmos e gastarmos mesmo de vez em quando para termos a informação certa. O resultado certo que nós estamos à procura, não é? Exatamente. Porque há muitas pessoas que infelizmente foram fazer esses procedimentos e ficaram com, para além das sequelas, as cicatrizes, que são muito grandes. Eu se vou fazer uma lipo, automaticamente eu vou querer usar top. Muitas dessas foram nessa clínica, estão com grandes cicatrizes no abdômen, cicatrizes no braço, cicatrizes nesse sítio, e elas já não conseguem realizar o sonho de exibir a barriga numa praia, numa ilha de Luanda, de usar um top num Angola Fashion Week, numa festa, porque infelizmente o sonho foi cortado, foi numa clínica clandestina. Mas tudo isso é resultado do imediatismo, porque
mais do que ter uma clínica clandestina onde os profissionais não estão gabaritados para isso, é tu entregares o teu corpo a quem não mereces entregar. A tua vida, né? Exatamente. Patrícia, deixa uma mensagem aqui para quem te acompanha, não é? Pode falar da Africology, que eu já frequento há muitos anos. Bom, não eu é? vou falar da Africology. Nós na Africology, para qualquer tipo de procedimento, até mesmo para pacote de emagrecimento, nós fizemos triagem, fizemos um exame minucioso para ver em que plano nós vamos englobar ou enquadrar para que percas peso. Então, procurem por clínicas que realmente estudaram, Corpo esbelto também, da matéria, exatamente, o corpo esbelto, a Africology, que agora está parcelada com a Ultracardio, e vão ter o resultado desejado. Pois é, e a Clínica Celebridade também, não é importante que vocês procurem esses espaços aonde vocês tenham a informação que a Patrícia passou. Patrícia, muito obrigada, precisava mesmo de ter-te aqui, não é? Ter aqui uma especialista na área de fisioterapia, de massoterapia e também de estética avançada. E claro, vais voltar mais vezes, porque tem muito assunto que se fala, muito estética. Então, eu onde é o Django de hoje, estava aqui com a minha querida Patrícia, que cuida de muitas pessoas e tem ajudado, não é, a melhorar a autoestima e a estética de muitos de vocês. Então, continue a acompanhar a nossa página no YouTube. Venha, se você quiser publicitar o seu negócio, quiser falar do seu trabalho, o Onja Onjango é o podcast perfeito para você vender o seu produto. E vamos voltar com o W e o Adi na produção. Até já! Foi!